A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo a leitura da palavra de Deus em Juízes, capítulo 16, versículos 21 e 22. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Amém? Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: um homem que precisou ficar cego para enxergar. Sim, hoje nós falaremos sobre Sansão, que foi um homem que precisou ficar cego para que ele pudesse enxergar. O que Sansão não enxergava antes dos filisteus vazarem os seus olhos. Se nós observarmos bem na história de Sansão, ele nasceu de um evento maravilhoso ou milagroso. Sua mãe era estéril, não podia conceber, mas Deus tinha um plano para a vida do seu povo, o povo de Israel, que estava sendo oprimido por muitos e muitos anos. Diz a palavra de Deus que os filisteus oprimiram Israel durante 40 anos. E nesse período de opressão, Sansão nasceu. Quando Sansão nasceu, ele foi consagrado ao Senhor. Ele foi designado para uma missão. Ele fez o voto de Nazireu. Os seus pais o consagraram ao Senhor. O Nazireu, ele era totalmente entregue à obra de Deus. Não podia passar navalha nem sobre a sua barba, nem sobre os seus cabelos. Ele não poderia tocar em coisas imundas e também não podia beber bebida forte. Vemos na palavra de Deus outros personagens, como o próprio João Batista, que eram nazireus. Sansão era consagrado a Deus e ele foi chamado por Deus para libertar o seu povo, o povo de Israel, do domínio dos filisteus. Essa era a missão de Sansão. Só que, antes dos seus olhos serem vazados, ele não enxergava isso. Ele não enxergava que ele era de Deus. Ele não enxergava que ele tinha uma missão a cumprir. E se nós observarmos bem, contextualizando, hoje, muitos de nós precisamos ter essa visão. Nós cristãos temos que enxergar isso. Nós nascemos de novo, porque a Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que todas se fizeram novas. Jesus fez um milagre na nossa vida ao nos dar a salvação. Somos também propriedade exclusiva de Deus. Nós somos chamados por Deus para sermos sal da terra e luz do mundo. Somos consagrados a Deus. E nós temos que ter um compromisso com Deus. E assim como Sansão não enxergava isso na sua vida, muitos, até mesmo que se dizem cristãos, não têm conseguido enxergar isso aí. Sansão precisou ficar cego para enxergar. O que ele precisava enxergar? Ele precisava enxergar o poder do Espírito Santo que agia nele. Como nós falamos, Sansão, ele era um homem consagrado a Deus, tinha uma missão, a missão de libertar o seu povo dos filisteus. E Deus o capacitou. Deus tornou Sansão o homem mais forte do mundo. Diz a palavra de Deus que quando o Espírito Santo de Deus
apossava-se do corpo de Sansão. Ele era capaz de derrotar 1000 homens apenas com uma queixada de burro. Ele foi capaz de destruir com as mãos um leão. Olha como esse homem era forte. Mas se você observar na narrativa do livro dos Juízes, você vai ver que sempre quando Sansão vencia os seus oponentes, ele era revestido pelo poder do Espírito Santo. Ele tinha esse poder. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a força de Sansão estava nos seus cabelos. Não necessariamente. Os seus cabelos compridos, a sua barba, a qual não passava navalha, era por causa do seu voto, por causa do seu compromisso com Deus, feito durante o seu nascimento. E por isso, ele era forte, porque ele tinha um vínculo, um compromisso com Deus. E o sinal desse vínculo era justamente os seus cabelos longos. E por isso, ele era tão forte. Não pelos cabelos longos necessariamente, mas pelo poder do Espírito Santo que agia nele. E pelo seu compromisso com Deus. É isso que o tornava forte. E ele foi muito forte, ele era invencível até então. Ele pôde dominar os filisteus, povo que outrora oprimia o povo de Israel. Ele era vencedor, ele era um homem capacitado pelo Espírito Santo. O que muitas vezes nós, hoje, ainda não conseguimos enxergar. A palavra de Deus fala que nós somos chamados por uma missão. E Deus nos capacita com a força, com o poder do Espírito Santo. O próprio Jesus vai falar, isso está narrado por Lucas nos Atos dos Apóstolos, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas em Judá, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Sim, nós temos um poder, que é o poder do Espírito Santo, somos revestidos do poder de Deus, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar o Espírito Santo de Deus que está em nós. E por isso, como diz o apóstolo Paulo, nós entristecemos o Espírito e nós apagamos o Espírito Santo da promessa, ao qual fomos selados no dia da redenção. Você tem uma força muito grande dentro de você, que é o Espírito Santo que se move em você, que age através de você. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquele que é o Consolador amado, que não nos deixa órfãos. E muitas vezes nós caímos em depressão, angústia, somos tomados pelo medo, sendo que nós temos um poder, que é o poder do Espírito Santo, mas nós não conseguimos enxergar isso. Sim, Sansão foi um homem que precisou ficar cego para enxergar. Por quê? O que Sansão não enxergava antes dos seus olhos serem vazados? Ele não enxergava a tentação que estava ao seu redor. Sim, observe bem que Sansão, em vez de lutar contra os inimigos, em vez de se afastar dos seus inimigos, ele se associou a eles. Ele começou a ceder às tentações e aos prazeres que os filisteus, que os inimigos ofereciam a ele. Daí a sua queda. Diz a palavra de Deus que ele era nazireu. Ele não podia beber bebida forte, ele fez isso. Ele não podia tocar em cadáver, e ele fez isso. E ele não devia estar entre os escarnecedores. A Bíblia diz: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma assento entre os escarnecedores, mas o seu prazer é a lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por que Sansão caiu? Porque ele cedeu à tentação. Ele não viu que Dalila, mulher pela qual ele se afeiçoou, se apaixonou, era uma mulher usada pelos próprios filisteus, que a subornaram para enganar Sansão, para que ele pudesse revelar o seu segredo, para que ele pudesse mostrar onde estava a sua força. E diz a palavra de Deus que ele cedeu à tentação, ele afrouxou, ele dormiu, aí vieram os filisteus e cortaram o seu cabelo
e vazaram os seus olhos. Sim, ele cedeu à tentação. E é o que muitos de nós cristãos temos que enxergar hoje. Veja bem, antes mesmo dessa adversidade, o povo de Deus estava vivendo uma vida espiritual frouxa e estava cedendo às tentações do diabo. Até mesmo hoje, nós podemos ver que há muitos que não querem mudar de vida, mas então querem mudar o evangelho, querem estar na igreja, mas querem que a igreja seja adaptada ao mundo, seja adaptada ao pecado, seja adaptada às coisas pertencentes ao inimigo, para que ele possa frequentar a igreja. A igreja não pode se mundanizar, a igreja tem que ser usada por Deus para ir ao mundo e mudar o mundo. Por isso nós somos luz do mundo. Mas é isso que muitas vezes muitos não conseguem enxergar. Nós vemos antes dessa quarentena o carnaval e muitos evangélicos, até em nome de Jesus, estavam lá na orgia pulando carnaval. Olha o que deu o final do carnaval. Deu nessa quarentena absurda, essa loucura que nós estamos vivendo. Então, a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. É isso que nós temos que enxergar, nós temos que vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, o seu espírito tem que estar sempre pronto, para que a sua carne não prevaleça contra ele. Então, irmão, é isso que você tem que enxergar. O diabo, ele é sujo, ele vem para matar, roubar e destruir. Nós não podemos dar ocasião para ele, mas nós temos que resistir a ele para o vencermos. É isso que nós precisamos enxergar. Sim, Sansão precisou ficar cego para enxergar. Os seus olhos foram vazados, seu cabelo foi cortado e ele foi obrigado a trabalhar naquele moinho como escravo dos filisteus. Se tornou escravo do inimigo. Deus permitiu tudo isso na vida de Sansão. Para quê? Para que ele pudesse enxergar. E hoje nós também somos tomados por essa adversidade, como Sansão foi tomado por aquela adversidade. Seus olhos foram vazados. Nossos olhos não foram vazados, mas nessa quarentena, quanta coisa nós não podemos enxergar, nós não podemos ver. Não tem mais futebol, não tem mais novela nova, é só futebol antigo, é só novela antiga, não é? Nós não podemos nos abraçar. Olha quanta coisa que a gente não pode ver. O netinho não pode ver o vovozinho, nem o vovozinho ver o netinho. Nós não podemos ir à casa de Deus, louvar o nome do Senhor, porque as igrejas estão fechadas por causa desse mal. Nós não podemos ir ao shopping. Quanta coisa nós estamos sendo privados dessa situação. Nós não podemos ver nada disso. Mas, por que Deus permitiu tudo isso? Para que possamos enxergar. Possamos enxergar que o futebol, por melhor que ele seja, não leva a nada. Jogadores de futebol não salvam vidas em hospitais. Na mesma coisa são os atores da Globo, os artistas também de outras emissoras ou do teatro. Também não recolhem o nosso lixo. Sim, nós temos que enxergar muito disso. Nós temos que enxergar muitas coisas. Nós sentimos falta da igreja porque outrora não dávamos valor. As igrejas, mesmo sem quarentena, estavam muitas vezes vazias. E às vezes estavam cheias, mas as pessoas não estavam cheias do Espírito Santo. Nós temos que enxergar hoje o valor de estarmos na casa de Deus. O valor de vivermos como família é o que nós não enxergávamos. Sim, Deus sabe todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, Deus às vezes permite a adversidade, como permitiu na vida de Sansão, nas nossas vidas, para que possamos enxergar, ver o que precisamos ver de fato. Sim, Sansão
Foi um homem que precisou ficar cego para enxergar. O que Sansão tinha que enxergar? Sansão tinha que enxergar que ele deveria recuperar os seus vínculos com Deus. Se você observar, depois que os filisteus vazaram os olhos de Sansão, cortaram o seu cabelo e o colocaram naquele moinho para trabalhar como escravo. Diz a Bíblia que imediatamente os seus cabelos começaram a crescer. E lá naquele moinho, naquele sofrimento, aquele homem que era o homem mais forte do mundo, agora trabalhando como escravo, sujeito aos filisteus, agora cego. Mas ali Deus começou a trabalhar na vida de Sansão. Quando ele estava lá solitário, seus olhos não enxergavam nada desse mundo, mas o Espírito Santo começou a trabalhar no seu coração. Lembrando que no original hebraico, Sansão significa um pequeno sol. A luz do Espírito Santo começou a iluminar os olhos do coração de Sansão, que ele outrora não enxergava. E ele começou a ver que ele tinha uma missão a cumprir. Ele começou a enxergar que ele tinha que restaurar os seus vínculos com Deus. E crescendo o cabelo, cresceu também a sua espiritualidade, cresceu também os seus vínculos com Deus, o seu compromisso com Deus. Ele passou a ter intimidade com o Senhor. Ele começou a buscar ao Senhor naquele lugar de aflição, naquele lugar de dor. Da mesma forma, Deus trabalha nas nossas vidas. O que nós temos que enxergar? Nós temos que enxergar o que Sansão enxergou. Nós, nessa adversidade, nessa pandemia, mesmo estando nós solitários, como Sansão estava ali solitário naquele moinho, nós, mesmo na aflição, como Sansão esteve, devemos enxergar que nós temos que estar vinculados com o Senhor. Devemos estar ligados com o Senhor. Devemos estar sempre em comunhão com o Senhor, porque a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. A esses Deus dará a conhecer a sua aliança. Se você viveu outrora uma vida frouxa, espiritualmente falando, esteja restaurando seus laços com Deus. Busque o Senhor. Assim como os cabelos de Sansão cresceu também sua intimidade com Deus. E também você deve buscar o crescimento espiritual. Deixe o Espírito Santo te iluminar. Deixe a luz de Deus brilhar no teu coração. Busque uma vida de intimidade com Deus. É isso que você tem que enxergar. Deixe o Espírito Santo iluminar os olhos do seu coração, para te revestir de fé, para revestir você de poder. E foi isso que Sansão enxergou. Sansão enxergou o que? Depois de ficar cego, ele enxergou que ele podia ter uma nova chance com Deus. Ele enxergou que Deus poderia restaurar a sua sorte. Lá estava ele, humilhado, cego, fisicamente falando, mas ele então, coisa que provavelmente ele ainda não fazia, ele orou ao Senhor. Lembra quando ele foi levado ao templo de Dagon? Ele clamou ao Senhor, pediu para que Deus desse a ele a força que ele havia perdido. E Deus o concedeu. Ele buscou o Senhor. E Deus deu a ele uma segunda chance, uma nova oportunidade de vida. Foi isso que Sansão enxergou. E é isso que Deus quer que você enxergue. Porque você pode ter falhado, você pode ter errado, você pode até então ter vivido uma vida frouxa espiritualmente falando. Mas Deus quer que você tenha essa visão. A visão de que Deus está sempre pronto para dar a você uma nova chance, como deu a Sansão. Ore como Sansão orou naquele dia. Ore com fé, busque a Deus e Deus vai perdoar o seu pecado, Deus vai sarar a sua terra, Deus vai te restaurar. Caia em si como o filho pródigo caiu e teve aquela visão de que ele deveria voltar à casa do pai, e ali ele foi bem recebido.
Tem a mesma visão que o profeta Isaías teve no ano da morte do rei Uzias. Ele subiu ao templo, orou ao Senhor e o Senhor se manifestou a ele. E naquela grande visão do Deus Santo, 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 que é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória, ele olhou para si mesmo e disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um homem de impuros lábios. Mas aí quando Deus disse: a quem enviarei? Ele disse: envia-me a mim, eis-me aqui. Ele teve o seu pecado perdoado, porque Atenas queimou os seus lábios, outrora sujos, e o purificou para pregar a palavra de Deus. Essa visão que Deus quer que você tenha. Ele quer te dar uma nova chance. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer te capacitar com a força do Espírito Santo. Tenha essa visão, enxergue isso. E finalmente, Sansão, ele teve que ficar cego para enxergar. Para enxergar o quê? Que Deus haveria de dar a ele uma vitória magnífica. Diz a palavra de Deus que, como nós já falamos, Sansão foi levado pelos filisteus até o templo do deus Dagom. E aquele templo suntuoso, ele era um templo muito grande, porque ali, naquele dia, havia 3.000 pessoas. Era uma grande festa e Sansão foi levado ali para ser humilhado. Aí ele clama ao Senhor, o menino o conduz até as colunas do templo, ele roga ao Senhor e o Senhor lhe reveste de força e poder, e com a força do Espírito Santo, com a força de Deus, ele segura naquelas colunas e ele derruba aquelas colunas, matando 3.000 inimigos. Ele é sacrificado, ele morre em favor do seu povo, mas ele obtém a maior vitória da sua vida, porque diz a Bíblia que ele matou mais naquele dia do que matou durante toda a sua vida inteira, ferindo os seus inimigos. E assim, Deus quer fazer com você, meu querido, amado irmão, minha querida irmã. É essa visão que você precisa ter, a visão de um Deus que sempre nos conduz em triunfo. Assim como Deus deu uma grande vitória para Sansão naquele dia, assim como Sansão, ele pôde enxergar essa grandiosidade de um Deus magnífico que fere todos os nossos inimigos. Você também tem que ter essa visão, a visão de um grande Deus que vai te dar a vitória. Afinal de contas, nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Não tenha medo do teu adversário, não tenha medo desse coronavírus, mas creia em Deus e Deus vai ferir, vai fazer cair por terra todos os seus adversários, esse problema e todas as suas adversidades. Porque Sansão venceu porque teve a visão da vitória. E nós, se tivermos a visão de um Deus vitorioso, que nos dá a vitória, também seremos vitoriosos. Que você possa ver esse Deus magnífico, esse Deus grandioso. Essa visão que você precisa ter. Seus olhos não precisam ser vazados como foram vazados os olhos de Sansão. Mas muitas vezes nós somos cegados pelo Deus desse século. Mas Deus quer que você abra os seus olhos. E se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?